A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, você também que ainda não é um aluno frequente da EBD, mas está aqui conosco. Estamos em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Esse trabalho que é uma iniciativa do DENEC, o Departamento de Ensino e Educação Cristã da IEADER, departamento este que é dirigido pelo pastor Reinaldo Dilo. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 5, né, que tem por título A Realidade Bíblica da Santificação Cristã. Na lição de número 3, nós aprendemos sobre o pecado, a sua realidade na humanidade, né? Vimos também que o remédio para nossa situação de pecador foi dado por Deus, né? Que foi o sacrifício vicário de Cristo para alcançarmos o que foi o tema da lição de número 4, né? A lição do domingo passado, que é a salvação. E no podcast de hoje falaremos da ordem expressa de Deus, né, para nós, necessária para que possamos aí estar firmes até o dia da sua volta, a santificação. E para falar desse tema tão importante, está aqui comigo hoje o irmão Samuel Martins. A paz do Senhor, meu amigo. Pai do Senhor, amigo Cleanto, tudo bem? Pai do Senhor também a todos que estão nos assistindo, professor, aluno, congregado, enfim, futuro aluno, seja muito bem-vindo. É uma gratidão a Deus estar aqui, tendo a oportunidade de compartilhar um assunto tão importante, né? Igualmente como todos os outros, né? A CPAD não deixa de tratar de assuntos importantes nas lições, mas o de hoje, né, Cleanto, especial demais para a vida cristã. Afinal, esse é o desafio diário de todo crente, é buscar essa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso aí já é sedimentado na doutrina cristã pentecostal clássica da nossa igreja, né? Sem santificação, ninguém vê o Senhor. Então, é, nessa, nessa pauta que nós vamos hoje conversar, né, debater aqui sobre os principais assuntos que circundam esse tema e, se Deus quiser, estaremos aí no próximo domingo sendo edificados junto com a turma a respeito do tema santidade à luz da Bíblia. É verdade. E os objetivos dessa lição são enfatizar a santidade de Deus, conscientizar de que a santificação é um processo e compreender o que é a santidade na prática. Como texto base, a lição traz 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 20. E eu vou pedir para que o nosso irmão Samuel faça a leitura. Amém, Cleandro? Vamos lá, vamos ler. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 20. Diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou o ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém. Então, o tópico 1 desta lição tem por título A Santidade de Deus, né? E, professor, neste tópico, antes de você falar sobre esse Deus que é santo, que a gente tanto tem passagens bíblicas retratando isso, é imprescindível que você defina santidade, né, para o seu aluno, para que ele possa já entender que esse Deus é santo a partir da definição de santidade já fornecida por você. Para trazer essa definição, eu vou ler aqui o dicionário teológico do pastor Claudio de Andrade, que diz assim, para a santidade, né? Santidade é a perfeição moral, é o estado de quem se destaca pela pureza. Nas Sagradas Escrituras, a santidade tem dois sentidos. Primeiro, é a separação do mal e do pecado, e ela é a dedicação completa ao serviço do reino de Deus. Trazendo também o dicionário Vine, ele vai dizer que santificação é a relação com Deus na qual os homens entram pela fé em Cristo e a qual o seu direito exclusivo é a morte de Cristo. Então, definida aí a santidade para os seus alunos, é importante, a partir dessa leitura que foi feita pelo nosso irmão Samuel, você vê que Pedro ele faz uma ligação, né? Ele está falando sobre salvação nos versículos anteriores ao versículo 13, e ele inicia com a conjunção conclusiva, dizendo por isso. E esse por isso já estabelece aí uma relação entre salvação e santificação. E é importante você deixar claro para o seu aluno, né? Essa conexão entre salvação e
santificação. Isso já vai evidenciar, né, o que Deus fez por nós, né, o que Ele fez por nós requer uma vida digna dessa salvação, né? A salvação, então, ela deve nos levar a uma conduta compatível com o Deus que nos agraciou com ela, um Deus santo. Né? A santidade, então, ela é um dos atributos de Deus. E aí eu já deixo como dica pedagógica para você, professor, que aproveite o tempo de aula e fale sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, né? Ou seja, os que são compartilhados com outras criaturas, que são os atributos comunicáveis, e os incomunicáveis, que são exclusivos, né? Pertencentes somente a Deus. E assim você complementa essa explicação sobre o Deus Santo, né, ao qual nós servimos. Mas aí, voltando agora um pouco ao atributo da santidade, Deus, ele é um ser impecável, né? Não há pecado nele. Ele não pode pecar, ele nunca pecou. Ele é um ser absolutamente puro. E essa pureza de Deus, ela é tão grande que o profeta Abacuque, ele vai escrever lá no capítulo 1, versículo 13, diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podem suportar o mal, nem tolerar a opressão. A santidade de Deus também fala sobre transcender, né? O que é transcender? É estar acima, né? É ir além. Significa que Deus é maior e melhor do que nós, quantitativamente e qualitativamente. Então, não há nada que se compare a Ele. Lá em Isaías 40, versículo 18, vai dizer: A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com o que o comparareis? Né? Então, como comparar algo a Deus? Um ser tão maravilhoso, tão grandioso, tão santo quanto Deus. Não existe, né? Só há Ele. Então, por isso que o profeta ele se indagava-se. Mas a quem compararemos? A quem o compararemos, né? Não existe esse ser a ser comparado com Deus. Se você for buscar, talvez, a mais linda das criaturas criadas por Deus, né? Muitos falam em serafins, eles não podem ser comparados ao seu Criador, porque ninguém se compara a Deus. E a Bíblia, ela fala que o nome de Deus é santo, né? A oração do Pai Nosso, ela tem um trecho, né? É muito, uma oração muito conhecida, seus alunos com certeza a conhecem e a fazem também. O próprio Jesus ele ensina que um trecho de oração a gente tem que dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E Jesus aqui ele estava falando sobre a necessidade de orarmos pela santificação do nome de Deus. E aí é importante você esclarecer, né? Obviamente que não podemos agregar valor à santidade de Deus, né? À plena santidade de Deus, mas devemos orar para que o nome dele seja reverenciado, honrado, temido e obedecido. O Salmo 111, versículo 9, ele vai dizer: Santo e tremendo é o nome do Senhor. Então veja que Deus ele é tão grande, tão santo, que o seu nome, só o seu nome, ele já tem toda essa magnitude, né? Como a gente pode ver em vários relatos bíblicos a respeito disso. Lá em Êxodo 20, versículo 7, vai dizer: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E isso é tão sério, né, que o judeu ortodoxo ele não pronuncia o nome de Deus, né, com medo de profaná-lo. Eles usam Adonai, né, que seria a tradução para meu Senhor, ao invés de Yahvé, que é o eu sou, né, o Deus que se apresentou a Moisés. O nome de Deus, então, ele é santo. E já para fechar minha contribuição nesse tópico, eu me lembro e lembro você também, professor, para que você leve essa história para a classe, né, de Nadab e Abiú, os filhos de Arão ali, da tribo de Levi, né? Dois jovens ali que eram da linhagem sacerdotal e que muito provavelmente assumiriam ali o posto de sumo sacerdote, né? Já que esse posto era passado de pai para filho, né? E de forma hierárquica, de forma hereditária. Lá em Levítico 10 a gente vai ver a história deles dois e está registrado que eles ofereceram fogo estranho diante da face do Senhor. E a Bíblia não vai explicar o que é esse fogo estranho, né? Do que se trata. Alguns teólogos discutem, alguns estudiosos fazem algumas especulações, mas ainda não há um consenso sobre isso. Mas o que importa, o que o texto quer tratar ali, é que aquela oferta, ela estava corrompida, né? Era uma oferta imprópria, né? Não seguia ali as recomendações que deveriam. E aí, essa oferta maculada ali pela desobediência, pela irreverência, o historiador Flávio José até fala que eles estavam bêbados, né, quando fizeram essa oferta. E aí, por que que eu estou falando disso? Para você levar para o seu aluno a consequência deles terem, podemos dizer assim, brincado com a santidade de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus os fulminou, né? Então ali eles morreram por causa daquela atitude para com a santidade de Deus. Então o nosso Deus é santo e não podemos
de forma alguma, brincar com a sua santidade ou ainda irreverenciá-lo ou deixá-lo de adorar, né? A própria Bíblia fala que nós devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém? Perfeito, professor. E realmente falar da santidade de Deus, o senhor já mencionou muito bem, que é falar de um dos seus atributos comunicáveis, né? E a teologia, a gente, quando vai estudar a respeito de Deus e desse Deus bíblico, Deus cristão, a gente realmente vai segmentar em atributos comunicáveis e outros incomunicáveis. E dentro dos atributos comunicáveis, há quem defenda, inclusive, que o atributo santidade é um dos mais relevantes e importantes para a vida cristã de maneira geral, né? E muito da defesa que se faz a respeito desse pensamento, do qual, inclusive, eu me filio, né? Acredito que, de fato, a santidade é um elemento central no relacionamento divino, porque a santidade reflete quem Deus é. Um Deus extremamente santo, extremamente puro e apartado do pecado, e, portanto, também que ojeriza o pecado. É o pecado do qual o pecador não consegue se relacionar com o ser perfeito e eterno, porque ser perfeito e eterno é perfeitamente santo também. E por definição, essa santidade perfeita não poderia se relacionar com a imperfeição que habita em nós, pecadores, né? Então, entender santidade na Bíblia, de fato, entender o atributo comunicável da santidade que Deus espera de nós, é entender como realmente nós nos relacionaremos, é entender como realmente nós vamos nos relacionar com esse ser eterno e perfeitamente santo. E isso é maravilhoso de fato. Lá em Isaías 6, versículo 3, tá? É muito conhecido também no meio cristão, um hino que os serafins cantam no céu, é, reverenciando e glorificando a Deus pela sua santidade. Eles exclamam constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E esse hino celestial, ele ecoa também para a nossa vida pessoal, em busca dessa santificação pessoal, porque de fato se traduz não apenas como um aspecto moral de Deus, mas um mandamento de fato, é uma ordenança dele a nosso respeito, em se santificar, assim como ele é santo também. Porque não dá para a gente se relacionar de fato com Deus perfeitamente santo, sendo nós puros, sendo nós pecadores. Então, entender esse passo é entender como que a gente vai se relacionar com ele, né? E em diversas outras passagens da Bíblia, a gente vai encontrar a convocação para os cristãos de buscarem a santificação perfeita, buscar ser santo como ele é santo. E essa dinâmica de busca pela salvação, de busca pela santificação, está lá estampada em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, onde a santificação é apresentada como esse processo contínuo que envolve o mover e o trabalhar de Deus, do Espírito Santo, pelos méritos de Cristo. Então, todo esse elemento da Trindade, a santificação, está permeado na Trindade e é esperado para o crente. Apesar de ser impossível, eu vou defender isso ainda, impossível da gente é, se tornar perfeitamente santo nesse nosso processo de santificação, né? Pessoalmente, a gente não consegue se tornar perfeitamente santo, porque já somos pecadores, mas através da operação maravilhosa da Trindade em nossas vidas, aí sim a gente pode fazer parte de um processo de restauração e aí de fato alcançar a santidade, certo? E é importante destacar também, professor, a importância de, nesse momento, ainda no tópico um, você introduzir na sala, relembrar os conceitos a respeito da Trindade, porque a santidade não é um elemento exclusivo de Deus, né? Ele, ele é um atributo divino, é um atributo, portanto, também do nosso Senhor Jesus Cristo, que também fala a respeito da busca pela santificação e coloca como modelo de relacionamento do crente com o Senhor. Está lá em Lucas 4:34, bem sei quem és, o santo de Deus. Ele também fala a respeito de sua própria santificação em João 17:19, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, o Espírito Santo também, em Ezequiel, é, capítulo 36, versículo 26 e 27, tem uma profecia de Ezequiel que diz que vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então ele apresenta
inclusive para o processo de santificação, esse novo coração que você recebe de Deus, a permanência, a instalação também do Espírito Santo na sua vida. Para quê? Para que você ande nos estatutos dele, guarde os seus juízos e os observe, ou seja, e se santifique e se afie ainda mais no relacionamento com o Senhor. Então, essa Santíssima Trindade, do qual Cristo nos abre o acesso, é por meio dela, da graça divina, inclusive, que nós podemos buscar a santificação pessoal. E agora falando mais já no tópico 2 sobre a santificação enquanto um processo pessoal, individual nas nossas vidas, vou fazer uso aqui de um slide que foi utilizado na primeira aula do primeiro trimestre de 2023, justamente numa lição sobre santificação. Então, os alunos que já puderam estar com os senhores, né, em sala de aula desde esse primeiro trimestre de 2023, eles vão poder agora revisitar, rememorar aqueles assuntos que foram ensinados naquela aula, né, e fazer conexões com aquela aula. E quem entrou nesse entremeio vai ter a chance de ver uma reprise do passo a passo do processo de santificação. Então, vocês já podem ver aí na tela de vocês o slide que a gente usa para explicar a santificação progressiva, que envolve também outros conceitos bíblicos, como justificação, regeneração, né, que é o processo de transformação do pecador em nova criatura. Então, como é que isso ocorre? Né? Eu aceitei Jesus e como é que eu me torno mais santo? Né? Então, como é que isso funciona? Aqui nesse exemplo, né, bem ilustrativo, a gente tem um bonequinho aqui que está todo pretinho, simbolizando aqui o pecado, né, a presença do pecado nas nossas vidas antes de termos o encontro com Cristo. Então, realmente, nossa vida perdida, sem perspectiva, entregue ao pecado e tal. E o processo de justificação das nossas vidas começa justamente, instantaneamente, no momento em que a gente decide se aproximar do Senhor, corresponder ao chamado do Espírito Santo para o convite da salvação, que está atualmente aberto e direcionado a todos que estão perdidos, né? Todos, indiscriminadamente, estão aptos a receberem o Senhor como único e suficiente Salvador de suas vidas. Nos nossos templos e cultos, é muito comum, no fim de cada culto, abrimos a oportunidade para que as pessoas que ainda não são evangélicas possam professar a opção pela fé cristã, a opção por Jesus Cristo como Salvador. Então, tomando como base esse exemplo, no momento em que a pessoa no coração assenta o entendimento pelo Espírito de que está entregando sua vida ao Senhor, podemos dizer então que o processo de justificação se opera e o de santificação começa. Você já está posicionalmente santo. Esse é o processo de santificação posicional. Você está agora, pelos méritos de Cristo, como se posicionado diante de Deus, através da cruz, como santo. O Senhor Deus, quando olha para você, não mais vê Cleanto e Samuel em seus muitos pecados e irreconciliáveis pecados. Agora ele vê um salvo pela graça de Jesus Cristo. Ele vê a cruz. Então ele vê que aquela alma está posicionalmente santa, porque agora ela está posicionada, por exemplo, ali ao lado da cruz, né? Só que você perceba que eu ainda mantive uma crosta preta simbolizando ali aquele pecado. E ainda não deixa de existir. A gente continua sendo pecador. É verdade também que o Espírito em nós opera a libertação dos nossos vícios, dos nossos pecados, e são inúmeros testemunhos nesse sentido, de pessoas que, é, num milagre mesmo, numa operação divina, através da conversão a Jesus, o Espírito Santo já procede ali uma libertação de pecados sexuais, de drogas, de bebida, né? Então, inúmeros casos a gente consegue verificar na sua igreja, com certeza tem alguém que passou por isso, de uma libertação até instantânea, às vezes não chega nem a ser um processo. Em muitos casos, Deus derrama essa graça e concede essa libertação instantaneamente ali no ato da santificação posicional. Grande parte desse pecado já vai sendo perdoado ali, já vai sendo restaurado, mas a gente continua pecador. Inclusive, esse grande dilema é apresentado pelo reformador Martinho Lutero. Ele expressava uma antiga expressão latina, simul justus et peccator. Nós somos simultaneamente justos e pecadores. Isso é um dilema existencial tremendo que só o crente compreende. Como é que a gente tem santidade suficiente para se relacionar com Deus e mesmo assim a gente ainda continua pecando? Por acidente, claro, a gente não peca intencionalmente, não peca porque quer, o crente peca porque
por um acidente, por um desvio de percurso, mas mesmo assim ainda peca, entende? Então, como que isso funciona? Pois é através desse processo de justificação, de regeneração, de uma progressão em santificação, que a gente alcança realmente a plenitude da santificação ao fim. Vejamos, por exemplo, para ilustrar, o professor pode tomar isso em sala de aula, o ladrão da cruz, bom ladrão, né, se podemos dizer assim, ele estava ali e naquele momento ele reconhece Jesus como Salvador e naquele momento mesmo o Senhor Jesus diz, olha, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, aquele cidadão não fez boas obras para compensar os crimes que cometeu, ele não frequentou a cultos, não foi batizado, não teve a oportunidade de ser batizado no Espírito Santo, ele não teve diversas oportunidades da vida, mas ele teve a melhor, que é ser salvo e se encontrar com Cristo naquele mesmo dia. Então, com certeza ali ele foi santificado de forma posicional, já se apresentava como santo diante de Deus através do processo de justificação que já estava se operando em Cristo naquele momento. Então, tudo aquilo na vida dele aconteceu muito rápido, mas porque já estava no fim. Mas na nossa vida pode geralmente acontece de forma muito prolongada, custa a vida inteira para isso ocorrer. É um processo que nunca acaba, ele só começa, mas ele nunca acaba enquanto estamos vivos. Vamos seguindo, né? Então a pessoa se apresenta em santidade através da justificação, posicionalmente diante de Cristo. E ao longo da vida a gente vai exercendo a santificação progressiva. Dia após dia nós vamos buscando pecar menos, errar menos, nos desviar menos da vontade de Deus. E aí aqui o bonequinho, ó, de maneira figurada, ele vai diminuindo ali a espessura do pecado. Então, você que pecava mais antes, agora está pecando menos, porque você já tem mais tempo de crente. Você já não está mais como nos primórdios da fé, você já tem amadurecido. E com o amadurecimento, você vai amadurecer também perseverança, paciência, certo? Então, tudo isso faz com que o crente, através da graça divina, possa, dia após dia, pecar menos. A ideia é essa. Deus sempre tem à disposição de todo crente perdão de pecados. A porta da graça está aberta, encontraremos perdão todas as vezes quantas forem necessárias. Entretanto, a vontade de Deus para nossas vidas é que o crente não peque mais. Se for possível, que o crente, depois de convertido, nunca mais peque, nunca mais minta, nunca mais roube, nunca mais pense o indevido. Entretanto, desvios acontecem, né? E a gente sempre tem que voltar a bater na porta da graça novamente, novamente. Mas a graça salvadora, apesar de sempre disponível, a gente tem que buscar acessar sempre a graça preveniente, a graça que nos impede de pecar. É a graça que está lá em Hebreus 4, versículo a partir do 14, 15. Ele já traz ali a presença do trono da graça, que nos oferece ajuda em tempo oportuno, e o tempo oportuno é justamente esse, antes de pecar. Então, através dessa graça preveniente de Deus, que tem para nos prevenir de pecar, nos dar força, né, que todo dia nós devemos buscar, que faz cada dia mais, estando progressivamente mais santo. E aí, nesse processo de santificação progressiva, ao fim, você já vai dessa ilustração, perdendo o pecado, né? Perdendo essa carapaça de pecado, ficando cada vez mais santo, mais parecido com Jesus. Até lá no fim da sua vida, os caras olham, as pessoas olham para você e dizem, lá vai Cleanto, aquele é verdadeiramente um servo de Deus. Olha, você olha para ele e é como se você estivesse vendo Cristo na vida dele. Que elogio! Esse é um elogio que todo crente quer receber. Mas, se você for crente de verdade, você sabe que glória a Deus por esse elogio, mas você não merece esse elogio, porque apesar de ser parecido, você não é como Cristo, que era perfeito e não tinha pecado. Né? Nesse exemplo aqui, Cristo não teria uma crostinha de pecado. Nós não, apesar do mais exemplar crente da Assembleia de Deus, ainda, se a gente olhar de perto, veremos vestígios do pecado na vida de cada um de nós, isso é um fato. Entretanto, aquele cidadão que a gente está tomando como exemplo, ele já está num processo de santificação bem avançado, então ele já tem uma outra experiência com Deus. E geralmente é só pertinho também do fim da vida. E quando a gente morre, ou, né, ou no evento que nós esperamos, que é a volta de Cristo, a promessa de Deus justamente é essa, que aqueles que se preservam em santidade, que buscam a santificação, que desejam isso, dia após dia, é quase como poético. Aí ele diz: eu vou operar em vocês a santificação final. Vou converter o corpo de vocês agora,
tudo que é corruptível, essa parte material que está corrompida e que não reflete mais perfeitamente a minha imagem, eu vou restaurar isso, eu vou dar um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, que também te darei uma nova mente. Você vai agora ser semelhante ao Cordeiro. Olha que promessa, essa é a promessa do crente. Então, poético, porque você passa a vida inteira procurando isso, buscando, se santificando, e Deus diz no fim: tá, você não conseguiu, afinal era impossível, você não poderia se santificar perfeitamente. Mas, pelos méritos do meu Filho Jesus Cristo, aquilo que você buscou a vida inteira, receba. E esse é o processo de glorificação do corpo. E é onde encerra o processo de santificação progressiva, você recebe a santificação final. Porque agora, sim, restaurados plenamente à comunhão do Senhor, seremos semelhantes a Cristo. E aí sim, perfeitamente santos. É como se Deus colocasse o objetivo da santidade no fim da linha do horizonte. E a gente não pudesse, e a gente tivesse a missão dada por Deus, nós temos, de alcançar essa linha do horizonte. E a gente sabe que cada braçada que nós damos em direção a essa linha do horizonte, nesse oceano, a gente está uma braçada também mais distante daquele objetivo final, porque essa linha do horizonte vai sempre ficando mais longe. A santificação é mais ou menos isso. É um objetivo inalcançável, humanamente falando, mas que Deus diz: persiga isso, porque sem essa santificação, ninguém verá a minha face. E aí Deus nos recompensa finalmente com a santificação final resultante, de fato, que é o corpo glorificado, a restauração àquilo que perdemos no Éden, né? Esse é o objetivo de cada crente. Amém, professor Samuel. Que excelente explicação, né? Eu tenho certeza aí que os professores aí foram abençoados com essa explicação com maestria aí, né, que você fez. Inclusive, professor, eu vou pedir para o editor colocar abaixo do vídeo, né, na descrição aí, essa apresentação para que você também possa utilizar na sua sala de aula. Bem, como o professor Samuel muito bem explicou sobre os estágios da santificação, né, eu gostaria só de fazer um rápido comentário ainda sobre esse tópico 2, que complementando, né, de alguma forma, se é que dá para complementar depois de uma explicação dessa, a santificação, ela é um alvo que nós devemos mirar todos os dias, né? É como se a cada dia a gente precisasse, é como não, a cada dia a gente precisa melhorar a nossa acurácia, chegar mais perto do alvo, até o dia, né, até a volta de Cristo aí, até o processo de santificação final. E aí eu queria que você, querido professor, questionasse o seu aluno, né? Uma sugestão, né, para você perguntar a ele se quando nós aceitamos a Cristo, ainda temos o livre-arbítrio, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. E o livre-arbítrio, trazendo aqui uma definição também do dicionário teológico do pastor Claudionor, ele vai dizer que é a capacidade que possui o ser humano de pensar ou agir, tendo como única motivação a sua vontade. E a partir dessa definição, quando você aceita Cristo, né, você vai passar para o seu aluno que há esse entendimento, né, de que não temos mais o nosso livre-arbítrio, porque depois que entramos por essa porta estreita, nós perdemos ele, porque nós devolvemos para Deus o livre-arbítrio que ele nos concedeu, né? Ele nos propõe dois caminhos, o bem e o mal. A partir do momento que a gente aceita a Cristo como eterno Salvador, a gente está dizendo assim, não é mais a minha vontade, Deus, mas a tua vontade. E se o livre-arbítrio é algo que depende da sua vontade e você está passando a viver agora de acordo com a vontade de Deus, você não tem mais. Eu me lembro bem de Jonas, né? A história de Jonas fala muito sobre isso. Quando Deus manda que ele vá até Nínive pregar, ele escolhe a Jope. E quando ele pega um navio a caminho de Tarsis, acontece o que todo mundo conhece da história, né? O grande peixe o traga ali e ele fica ali naqueles dias. E só depois de uma oração e decidindo fazer ali a vontade de Deus é que o peixe vomita Jonas ali na terra que ele deveria pregar, né, na terra, na cidade de Nínive. E é para lá que ele vai fazer a vontade do Senhor. Então, não podemos, né, escolher o caminho do pecado, mas da santidade. Foi isso que foi para isso que Deus nos convocou. E aí eu repito, 1 Tessalonicenses 4:7, Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. E já entrando aqui no tópico 3, que tem por título A Santidade na Prática, né? Esse é o tópico que dá para você falar sobre muita coisa, né, na vida do crente. Dá para abordar vários assuntos a respeito da santidade na prática, né? Trazer vários exemplos, né? Exemplos bíblicos também a respeito da santidade, né? Nós, como filhos obedientes da palavra de Deus, precisamos a cada dia buscar ser mais santo do que o dia anterior, né? Essa é a nossa missão. E o processo é o processo da santificação progressiva, né? Como foi muito bem apresentado.
E nós temos a missão de externalizar essa santidade, né? Para que as pessoas possam ver Cristo em nós. As nossas ações, as nossas falas, a nossa conduta, tudo isso deve apontar para Deus, né? Cristo nos disse que somos sal da terra e luz do mundo. Então, como crentes em Deus, não podemos ser como o mundo, precisamos ser diferentes, né? E aí que entra a questão da contracultura, né? Que nós devemos viver a contracultura do mundo, fala muito sobre isso. A santificação, ela nos convoca a renunciarmos os prazeres deste mundo, a renunciarmos à nossa vontade, para viver a vontade de Deus. E um comentário que eu acho interessante, professor, você levar para a sala, é sobre liberdade, né? Erroneamente, as pessoas que não professam a fé evangélica, elas acham que a santificação é uma espécie de prisão na vida do crente, né? Muita coisa para renunciar, eles não curtem a vida, né? Isso a partir de uma visão de alguém não evangélico, né? Vocês não curtem a vida, vocês vivem uma vida cheia de regras impostas pela palavra. Em resumo, não possuem liberdade. Mas essas pessoas, elas estão completamente enganadas. Porque liberdade não é você fazer tudo aquilo que dá na telha, não é você fazer tudo aquilo que você deseja. Pelo contrário, liberdade é você poder escolher, é você poder rejeitar as suas vontades para fazer a vontade de Deus, rejeitar o pecado, porque a partir do momento que você faz tudo aquilo que é a sua vontade, você está sendo escravo do pecado e não livre. Está bem distante de ser livre. E é importante você falar sobre isso, professor, para que os alunos entendam bem esse conceito, que nós fomos libertos para viver a santidade e não libertos como o mundo pensa. Então, eu fecho já minhas considerações finais também, para que você, professor, ratifique a importância de sermos a diferença em um mundo afundado no pecado, né? A importância de viver essa contracultura do mundo. Amém, professor. Uma lição dessa é de extrema importância para a vida do crente, especialmente do crente jovem, né, que busca vencer os desafios da faculdade, da escola, do trabalho, justamente o desafio de se manter santo, né, de ser como uma garça que anda em meio à lama, mas não suja as suas vestes, né? E como conclusão também, palavra final, só tenho que dizer que a santificação ela é essencial. A gente defendeu isso ao longo de todo o bate-papo. Ela é essencial para a vida e o crescimento do crente. Ela é como essa ponte entre a salvação inicial, como a gente viu naquela figura, e a glorificação final no céu, né? Ela reflete o âmago, o coração da jornada cristã. É uma busca contínua por essa pureza que já nos é impossível atingir, mas que nos é permitido acessar através da operação da Trindade em nossas vidas. A gente também já viu isso, né? Que é a graça de Deus, os méritos de Cristo e o apoio constante do Espírito, que nos permite acessar essa pureza novamente, pelo caráter divino e pela comunhão mais profunda de Deus. Entender santidade é entender como se relacionar com Deus. Sem ela é impossível esse relacionamento dar certo. Assim, essa santificação ela não é apenas um componente opcional da fé, ela não é uma trava elétrica, um vidro elétrico que pode ou não vir num carro. Ela é mais ou menos como um motor de um carro. Não dá para comprar um sem o motor. A santificação é mais ou menos como isso. Nossa vida cristã não vai para frente sem o motor da santificação. Mas ela realmente se constitui como um imperativo divino, uma ordem de Deus para qualquer pessoa, né? E ela ressoa, como a gente viu nas escrituras inteiras. A gente citou aqui textos do Antigo Testamento, profecias já históricas dentro da história do cristianismo e judaísmo. A gente também viu textos do Novo Testamento, né? Cada aspecto da vida cristã, ela ressoa essa ordenança, aquele hino antigo que nós vimos lá em Isaías, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A gente tem que lembrar disso constantemente. Por isso que muitos defendem também ser um dos atributos mais importantes e memoráveis para a gente entender a respeito de Deus. É justiça, é amor, é verdade, é sim. Mas Deus é santo, santo, santo. E para não ficar em minhas palavras apenas de consideração final, trago o versículo de 2 Coríntios 7, 1, onde Paulo conclui, ou inicia aquele capítulo, né, dizendo, e eu uso para concluir, ele diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, nós, né, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, esse versículo traz essa ideia que a gente defendeu aqui, né, da santificação como um processo que, portanto, passa por um aperfeiçoamento. Então, que a cada dia nós possamos aperfeiçoar
esse processo e nos tornarmos, ao fim, semelhantes em santificação também por Cristo. Amém, professor Samuel. Desejo a você, professor que nos assiste, uma excelente aula neste domingo e até o próximo episódio.